A aula está para começar às 7h10, né? A gente começa agora às 7h15. Vou fazer aqui um comunicado a vocês. Gente, esse curso de português vai servir tanto para vocês que vocês não têm nem noção. Bom, o curso Rigoberto Soares já aprovou mais de 420 pessoas nos concursos anteriores. Então, é um curso que tem uma aprovação muito grande. Hoje a gente vai fazer um trabalho de língua portuguesa voltado para aspectos de textualidade e interpretação de texto de uma forma diferente. E como essa aula, você tem que ter atenção, principalmente para aspectos relacionados ao texto, e não ter confusões alguma. Então, preste muita atenção a esses aspectos, ok? Então, vamos iniciar nossa aula. 7h15, 7h15, vou esperar mais 5 minutinhos para começar a chegar mais gente, e aí a gente poder começar a nossa aula, tá bom? O material já está aqui, já está em mãos, e aí a gente vai começar, ok? Só um momentinho, vamos lá. Pronto, gente, mais 3 minutinhos, começa às 7h20, nós iniciamos a aula, beleza? Vamos lá, só um momentinho. 7h20 nós iniciarmos. Seja bem-vinda, professora Adriana Ferreira. Muito boa noite, seja bem-vinda. Aqui a água. Câmera. Pronto, gente, vamos lá. Vamos lá iniciar nossa aula, vamos lá começar a falar sobre textualidade. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Uma boa noite especial para cada um de vocês. E vamos lá com essa aula de língua portuguesa, tá bom? Vamos lá começar a nossa aula. Vou compartilhar aqui o material com vocês para que nós possamos iniciar nossa aula, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos trabalhar língua portuguesa. E trabalhando língua portuguesa, é interessante saber a seguinte situação. Tenham muita atenção. Gente, ao trabalhar os aspectos de língua portuguesa, é interessante saber como é que nós podemos encontrar a textualidade. Seja bem-vindo, professora Aurelene Moura. Como é que nós vamos trabalhar
e professora Jocélia Bastos, como é que nós iremos trabalhar os aspectos textuais. É interessante que antes de vocês realizarem aquelas questões básicas de interpretação textual que caem em concursos, vocês também terem a noção de aspectos de textualidade, porque os aspectos de textualidade, eles fazem parte do quê? Eles fazem parte do aspecto de todas as provas de concurso. Então, é muito interessante que vocês tenham uma noção bem clara do que é trabalhado nos aspectos de textualidade, que vocês possam ter situações em que, na hora de realizar uma questão, você entenda, pô, essa questão é de compreensão textual, de interpretação, mas por que ela é cobrada de texto? Então, na aula de hoje, nós iremos trabalhar tanto aspectos de textualidade, como também aspectos de compreensão e interpretação textual. Fiz um TDzinho de 8 questões para que nós possamos resolver, mas antes também eu mandei uma parte teórica. Essa parte teórica justamente para vocês assimilarem de maneira técnica como é que são cobradas e o que são esses aspectos de textualidade, tá bom? Eu vou aumentar o zoom. Bom, para quem não me conhece ainda, Manuel Lessa, professor de língua portuguesa e professor de língua espanhola. Eu sou questão relacionado ao aspecto de concurso CEDUC 2018, turma 2018. Sou também professor da área de concursos e dou aula em faculdade, a Faculdade Maciço de Baturité. Então, nós vamos estar aqui para trabalhar esses aspectos relacionados à aula, beleza? Do texto. Então, vamos lá. Compartilhar aqui o Zoom um pouquinho do material para a gente trabalhar. Vamos lá. Gente, primeira coisa, aspectos de textualidade. Só dá um toque que eu esqueci de falar aqui. Gente, presta atenção. Quando vocês tiverem alguma dúvida, caso tenham e vão ter provavelmente, aperta a mãozinha para vocês tirarem a dúvida, ok? Então, prestem atenção a essa situação, beleza? Então, quando vocês estiverem com dúvida, qualquer coisinha, aperte a mãozinha para essa situação, para que vocês possam tirar a sua dúvida e não passar por cima de um colega e nenhuma colega. Beleza? Então, vamos lá. Só um momentinho aqui. Vamos lá prestar atenção. Gente, textualidade. O que é textualidade? Quando nós falamos de textualidade, nós temos que compreender que será o conjunto de características necessárias para que possa haver uma produção textual, a qual seja compreendida como texto. Então, quando nós trabalhamos a textualidade, nós vamos trabalhar características que serão necessárias para uma produção textual, para que um texto ele possa ser compreendido como tal. Então, para que um texto seja compreendido como tal, ele tem que ter bastante fator e elemento que possam construir o seu sentido. Então, abordando a questão relacionada à textualidade, é interessante que você note que, para haver esse processo, você tem que ter um conjunto de características que possam construir o seu sentido. Essas características, elas são necessárias para que vocês possam fazer essa produção textual. Não estou dizendo para criar redação, mas para vocês compreenderem por que é texto, por que é que esses elementos são necessários. Então, a textualidade ela é dividida em um conjunto de elementos que servem para toda a produção textual, seja ela qual for o gênero, seja ela qual for a sua tipologia. Então, para que você possa desenvolver, criar um tipo textual como um texto narrativo, um texto dissertativo, um texto descritivo, um texto injuntivo, um texto dialogal, você tem que entender situações que
comprometem a sua criação. Então, para realizar esse texto, é interessante que vocês conheçam todos esses elementos, porque quando vocês forem encarar provas, vocês possam ter certeza que esses elementos, eles estarão sempre inseridos dentro das questões. Às vezes eles não são cobrados de maneira explícita, porém eles são monitorados para realizar esse tipo de questão. Então vocês têm que ter bastante atenção para esse aspecto. Vamos lá. Olha, quais são os elementos que fazem parte da textualidade? Presta atenção. A textualidade ela é composta de 7 elementos. E que 7 elementos são esses? São a coerência, a coesão, a intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e a intertextualidade. Então, esses elementos aqui são os que são utilizados para que você entenda o que é um texto, pois são diante de todos esses elementos que você deixará um texto mais claro, mais expressivo e mais original. Então, todos esses aspectos, eles serão responsáveis para indicar um aspecto totalmente comunicativo do texto. Por isso que é importante termos essa aula teórica, para quê? Para que você possa compreender como é que nós vamos ter os elementos do texto compreendidos de uma forma comunicativa. Então, entendam essa questão a fim de que você possa compreender. Então, nós temos coerência, coesão, aceitabilidade, intencionalidade, informatividade e também a intertextualidade. Claro que a mais conhecida por vocês, eu tenho certeza, que são os aspectos de coerência, de coesão, mas também de intertextualidade, que são utilizados em questões teóricas. Mas vocês têm que compreender os outros aspectos, porque, independente do concurso, independente da banca, essas questões possam cair. Caindo esse tipo de questão, você pode ter noção, a partir dessa aula, do que faz parte todos esses processos que nós indicaremos na textualidade, tá bom? Então, vamos lá trabalhar um pouquinho desses elementos, depois nós vamos fazer questões. Vamos lá. Quais são esses elementos da textualidade? Gente, quando a gente fala desses elementos, nós temos que entender que eles vão ser características superficiais que vão se aplicar à matéria textual. O que é a matéria textual? A matéria textual, elas serão as palavras e serão as frases. Elas serão as responsáveis por auxiliar na construção de sentido do texto. Que isso, quando você tem essa construção de sentido, garante a compreensão e a interpretação do leitor. E aí, quais são esses principais elementos? Nós temos aqui a clareza das palavras, a expressividade, a originalidade, que são 3 elementos superficiais que fazem parte desse aspecto textual. Então, preste atenção que quando você vai fazer a relação de texto, é interessante que note que você terá esses aspectos relacionados ao sentido. Porque para ter um texto que seja bem compreendido, um texto que você possa ler e possa ter uma clareza, esse texto ele tem que ter esses elementos, principalmente quando nós encontramos os aspectos das palavras. Digamos, por exemplo, no aspecto de clareza das palavras. Prestem atenção. Será que toda palavra ela vai possuir um sentido conotativo? Será que toda palavra expressa um sentido a mais? Isso nós temos que saber, pois se a gente tiver uma clareza de palavras, a gente tem que entender há uma boa escolha vocabular.
já que nós sabemos que toda palavra terá um sentido denotativo, mas também pode ter outros diversificados significados. Então, é interessante que você note essa questão, entendeu? Então, quando nós tivermos a clareza das palavras, todas as palavras vão possuir um significado denotativo. Para quem não está lembrada, um significado denotativo, nós estamos falando em que a palavra vai assumir o seu sentido literal, mas também a palavra pode assumir diversos significados simbólicos. Quando a palavra assume diversos significados simbólicos, nós vamos sair da esfera denotativa, literal, e nós vamos inserir na esfera conotativa, que é figurada. Então, nós temos aqui esses dois aspectos relacionados à clareza de palavras. Entender que na hora de escolher a palavra, ela pode assumir vários sentidos. Então, é interessante que você, ao ter uma clareza na hora de um texto, você possa observar esses sentidos. E aí você vai me perguntar, e por que que isso é importante na interpretação de texto, na compreensão textual? Porque se você não souber, por exemplo, quando uma palavra está sendo inserida em um sentido conotativo, o que que vai acontecer com você? Você vai perder o quê? Pode perder uma questão, pois a palavra ela não vai estar no seu sentido literal. Não estando no seu sentido literal, ela abordará um outro sentido. Abordando um outro sentido, você pode se perder na compreensão do texto, pois a palavra ela deve ser bem clara na hora da sua compreensão e na hora da sua interpretação. Portanto, é interessante que você note esse aspecto, a fim de que você possa realizar uma compreensão, mas também uma interpretação bacana quando você estiver fazendo a leitura do texto. Realizando, gente, a expressividade de um texto, vai ser o quê? Quando nós falamos de expressividade, nós estamos falando do complemento da clareza vocabular. E aí, será a forma... Opa, deixa eu só tirar aqui um pouquinho aqui. Será a forma que você... Deixa eu só voltar aqui. Opa, desculpa. Só um momentinho. Pronto. O complemento da clareza vocabular é a forma que você vai ver em que o autor vai escolher as palavras e escolhê-las e organizá-las com bastante estratégia e objetividade, permitindo, assim, que o sentido que ele quer pôr no texto seja acessível ao leitor. Imaginem só, gente, vocês estão lendo jornal. Nós não lemos mais jornal físico. Isso aí é fato. Ou alguém aqui ainda lê jornal físico? Eu acredito que não. Mas nós lemos jornal online, notícias online. Ao realizar as leituras de notícias online, se um autor de uma notícia, um jornalista, por exemplo, fizer a seguinte situação, colocar palavras conotativas em uma notícia, o que que vai acontecer? Você vai compreender? Será que todas as pessoas vão compreender o que esse texto está querendo abordar? Eu acredito que não. Então, é interessante que você note que essa questão ela é de suma importância, pois a utilização de palavras em sentido denotativo e conotativo eles fazem uma diferença enorme. E a forma como o autor vai organizar essas palavras de maneira estratégica em um texto, ela é de maneira necessária, entendeu? Por isso que eu estou colocando aqui o texto jornalístico, a expressividade avalaria aspectos como objetividade, formalidade e impessoalidade no sentido de texto. E aí eu pergunto a vocês, quando eu falo de objetividade, peraí, desculpa. Quando eu falo do aspecto de objetividade, o que é que eu estou abordando? Quando eu falo no aspecto de objetividade, eu estou falando que o texto ele tem que ser bastante incisivo. Ele não pode abrir lacuna, ele não pode ser subjetivo. Quando eu falo que um texto é objetivo, ele tem uma situação implícita dentro dessa mensagem.
O texto ele vai ser escrito em primeira ou em terceira pessoa? Se ele é objetivo. Porque eu não pode cair alguma questão em prova tratando de algum elemento que vai mostrar que o texto tem uma objetividade e uma formalidade, e também uma impessoalidade. Esses três sentidos, você tem que entender que a primeira situação relacionada a eles é a utilização de tanto verbos quanto pronomes em terceira pessoa, pois é a utilização dos verbos e também dos pronomes em terceira pessoa que denotará a um texto que ele é objetivo. Imagine só, você está fazendo a leitura de um texto e você vê nessa notícia, um texto jornalístico, claro, e você faz a leitura e vê um pronome de primeira pessoa. Meu, nosso. Você vê um verbo, sou, quero, argumento. Você vai achar estranho. Por quê? Porque você sabe que uma notícia é um texto de formação expositiva, que a notícia ela faz parte de uma função da linguagem que é chamada de denotativa. Então, como ela é uma função denotativa, a palavra e o texto, ele não pode, e ela também não pode, expressar-se de maneira situacional, como, por exemplo, inserir uma primeira pessoa, nem no aspecto verbal, menos no aspecto pronominal. Então, é necessário que tenha-se muita atenção a esse aspecto. Quando eu falo de formalidade, é entender que um texto ele tem que trazer aspectos formais, pois, trazendo aspectos formais, o que vai acontecer? Você vai estar fazendo uma leitura de um texto em que traz para a pessoa nenhum aspecto que eu possa designar de maneira informal no seguinte aspecto. Bom, eu vou trazer uma formalidade. Será que eu vou escrever, por exemplo, de uma maneira que não seja na norma culta, uma notícia? Será que eu vou escrever uma notícia que não seja na norma culta? Por quê? Se a notícia ela tem que ser escrita de maneira formal. Então, eu tenho que entender também os aspectos de conjugação, os aspectos relacionados ao termo formal e também à impessoalidade. Como eu falei anteriormente, a objetividade e a impessoalidade, elas caminham lado a lado. São aspectos relacionados a quê? A terceira pessoa. Então, tenham muita atenção. E no aspecto da originalidade, refere-se ao aspecto autoral das produções textuais. Nenhum texto é totalmente novo, mas também repetir informações conhecidas ou reproduzir ideias não é interessante ao texto. E aí nós temos esses aspectos que são relacionados à originalidade. Gente, até agora, esses elementos aqui de textualidade, vocês estão compreendendo essa situação? Vocês estão entendendo todos esses aspectos relacionados à textualidade? Só um momentinho, peraí. E aí, gente, vocês têm que prestar atenção, desculpa, a esses aspectos. Vocês querem fazer alguma pergunta primeiro sobre os aspectos de textualidade? Vocês querem entender esses aspectos de textualidade? Vocês estão entendendo por que nós estamos trabalhando esses aspectos de textualidade? Eu estou fazendo uma jogada com vocês que tanto vai servir para a prova de língua portuguesa, quanto também serve para a prova de produção textual, para as questões discursivas, caso vocês vão fazer alguma prova com questão discursiva. É entender que os aspectos de textualidades, eles servirão para ambos os processos, não apenas um, mas servirão para os dois. Quantas questões eu não já vi em concurso em que se trabalham os aspectos de textualidade, perguntando como é que eu posso um texto em caráter e aspecto, entendeu? Então, vocês têm que ter atenção
a essa situação. Beleza? Podemos passar adiante? Agora para os aspectos. Dos elementos para os aspectos. Podem ficar à vontade para perguntar, gente. Estou aí para responder, viu? Qualquer dúvida é só perguntar para que eu possa fazer a resposta de maneira coerente para vocês. Vamos lá. Se vocês não querem perguntar, quais são esses fatores de textualidade? Quais são os fatores que vão abarcar esses elementos, que podem ser textuais e contextuais? Bom, nós vamos ter 7 fatores, como eu havia dito anteriormente. Dentre esses 7 fatores, nós vamos dividir em 2 linguísticos e 5 pragmáticos. Então, para quem está matando a saudade aí do de letras, em que nós vamos ter 2 aspectos, que serão linguísticos, coerência e coesão, e 5 aspectos que serão pragmáticos. Então, tenham muito atenção a esses aspectos, principalmente aos 2 linguísticos, porque os 2 linguísticos, eles vão estar em todas as provas de concurso, não tem como não estar, entendeu? Então, vocês têm que prestar atenção a isso. Os aspectos linguísticos, pode ter prova de português de todo o concurso que você imaginar, do concurso de fundamental, nível fundamental, ao concurso nível superior. Todos vão conter questões de coesão e coerência, não passa batido. Então, se preparem para quem for fazer prova de concurso para encarar esse tipo de questão, porque é questão certa em prova. Depois, se vocês quiserem voltar aqui e me cobrar, podem cobrar, mas eu tenho certeza e dou a certeza a vocês, sem medo de nem trocar uma palavra, que em toda prova haverá, no mínimo, 2 questões de coesão ou coerência, aspectos linguísticos de textualidade. Então, podem anotar no seu caderninho esses 2 tipos de questões que, pode ter certeza, irão aparecer nas provas que vocês irão fazer. Então, vamos lá. Os aspectos, como eu havia dito, coerência e coesão, os 2 da base linguística, e os demais da base pragmática. A intencionalidade, a aceitabilidade, a situacionalidade, a informatividade e também a intertextualidade. Então, vou até separar em cores aqui, para que vocês possam ter e colocar uma barrinha aqui para agilizar. Vamos lá. Quando a gente fala de coerência, pessoal, o que a gente quer falar? Nós vamos trabalhar o texto no aspecto lógico, semântico e cognitivo. E aí, quando a gente fala no aspecto semântico, nunca esqueçam, gente, aspecto semântico, eu estou falando de sentido. Vai ser a parte textual que vai garantir a construção de um novo sentido, a partir das diferentes ideias e conceitos que serão utilizados. Um texto coerente, ele vai apresentar ideias conectadas e explicadas, bem como evita contradições. Uma dessas contradições que os textos que têm coerência irão evitar são 2 que vocês conhecem. Primeiro, a ambiguidade. Em textos coerentes não acontece nenhum tipo de ambiguidade, muito menos o nosso querido duplo sentido. Então, podem ter certeza que quando você tiver um aspecto em um texto bem coerente, esses aspectos aqui, eles não serão encontrados. Você não terá nenhum texto relacionado a um aspecto ambíguo, você não vai ter nenhuma frase, uma oração ambígua, e você também muito menos terá uma oração com duplo sentido. Então, é interessante que você note que quando nós trabalhamos os aspectos de coerência textual, é interessante que você saiba que esse aspecto de textualidade, ele vai nutrir a você a percepção de que o texto que você leu e que você está criando, se nós partimos para uma questão discursiva, ela não apresentará nenhum tipo de ambiguidade e nenhum tipo de duplo sentido. Lembrando, gente, que quando nós falamos de ambiguidade, a escrita,
ela ocorre de maneira não intencional, mas ocorre. Então, quando nós vimos um texto com um aspecto ambíguo, nós temos que perceber que a pessoa ela escreveu não de maneira intencional, mas de maneira não intencional. Nós temos muito esses casos de ambiguidade com a utilização de pronomes relativos, principalmente quando a pessoa ela não sabe substituir o pronome relativo que, e a gente usa muito a função do queísmo, que é um vício que nós utilizamos, que é o queísmo, ao invés de substituir pelos pronomes relativos de igual valor que nós possamos usar, como o qual, como a qual, como os quais, como as quais, que são pronomes relativos. Lembrar também da utilização perfeita do pronome relativo onde, no qual o pronome relativo onde, ele não é para ser usado em qualquer construção. O pronome relativo onde, ele tem uma função específica, que é fazer uma retomada de um termo fixo. E quando você não usa, você acaba deixando o seu texto um pouco incoerente. É a mesma coisa de você usar o onde para falar de uma pessoa, o onde para falar de algo que aconteceu. Não, o onde, ele não é utilizado para você falar de pessoa, retomar a pessoa, muito menos do que aconteceu. O onde é para ser utilizado para fazer retomada de local fixo. Então, sempre ele vai estar inserido no texto de maneira coerente, quando você estiver logo anteriormente a ele, um local fixo, o qual você quer fazer a sua retomada. Então, é isso que nós trabalhamos a coerência. Já o duplo sentido, ele é uma forma de, entre aspas, claro, ambiguidade, de maneira totalmente que você quer fazer, né? Intencional. Então, quando nós falamos em duplo sentido, nós estamos utilizando uma maneira intencional. É diferente da ambiguidade. Na ambiguidade, não é intencional, mas o duplo sentido, sim, ele é intencional. Então, é interessante que vocês tenham muita atenção a esse aspecto. Tranquilo? Quando nós falamos um pouco sobre coesão, o que nós vamos ter? Na coesão, gente, é aí que a gente vai ter uma materialização da coerência. Como assim uma materialização da coerência, Manuel? Gente, na coerência, nós vamos ter o sentido. Na coesão, nós vamos ter a prática. E aí é na coesão que nós vamos utilizar os nossos elementos conectivos. Utilizando nossos elementos conectivos, nós vamos saber utilizar de maneira bem clara o que é uma conjunção e como utilizá-la, o que é um pronome e como utilizá-lo, as preposições, as classes gramaticais afins. E tem muita gente que sofre ao escrever as conjunções e os pronomes. Gente, desculpa, porque eu fiz a barba aqui, tá coçando pra caramba, perdão. Quando nós vamos usar as conjunções, por quê? Porque nós temos que saber que existem tipos de conjunções. E aí, nós temos que compreender que tipo de conjunções são essas. Prestem atenção, eu vou escrever aqui só um exemplozinho de conjunção que vocês têm que notar na hora de ver as construções frasais em questões de prova. Porque você tem como saber visualmente e tranquilamente diferenciar uma oração de cunho independente e orações de cunho dependente. Esse tipo de oração, você acaba tendo uma visão bem clássica delas, a fim de que você possa compreender. Vamos prestar atenção aqui, ó. Presta atenção. Quando eu tenho, deixa eu puxar bem aqui, antes de fazer a primeira questão, vou puxar aqui para baixo. Ao final da aula, eu disponibilizo o que eu escrevi do material para vocês, para o professor Rigoberto, e os comentários da aula, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Vamos prestar atenção. Eu tenho o que nós chamamos de oração independente. Pronto, eu tenho uma oração independente. O que é uma oração independente? Vai ser uma oração que ela não precisará
de outra oração para que a frase por completo exponha sentido. Então, quando eu tenho uma oração independente, essa oração é classificada como tal, porque eu não precisarei acoplá-la a outra oração para dar sentido no que eu quero expressar. Por isso que é chamada de oração independente, porque ela, sozinha, já mostra o sentido que eu quero levar a você. Então, eu não precisarei ter outra oração para uni-la à outra e realizar uma situação de dependência para que eu possa expressar um sentido. Basta apenas eu colocá-la, e se eu quiser agregar mais orações, vou agregando, sabendo que uma oração não precisará da outra. É por isso que eu chamo de independente, a qual vocês classificam como orações coordenadas. Deixa eu exemplificar aqui para vocês, ó, como é que fica. Se eu tiver aqui, ó, Pedro comprou um carro, uma moto, uma casa e casou. Pronto. Pronto. Eu tenho aqui, gente, uma frase em que vai afirmar: Pedro comprou um carro, uma moto, uma casa e casou. A pergunta que eu faço a vocês, que estão aqui na sala: quantas orações eu tenho aí nessa frase? Quantas orações eu tenho aí? Vocês podem responder pelo microfone ou podem responder pelo chat. Letícia, duas. Amanda, duas. Adriana, duas. Professor Jovenilton, duas. Pronto, vamos lá. Duas orações, né? Bom, gente, a primeira coisa que vocês têm que entender, aí não tem duas orações, aí tem quatro orações. Quatro orações. Sabia? Que aí tem quatro orações, só que aí, ó, olha como é que uma prova pode derrubar vocês em uma simples, uma questãozinha bem simples, ela pode deixar você em dúvida. Sabe por que vocês vão dizer que só tem duas orações? Por causa disso aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. E é importante que vocês tenham noção. Vocês vão mostrar isso aqui. Aí vocês vão dizer que eu tenho duas orações. Uma, que é o verbo comprou, e casou. Pronto. Vocês vão me dizer que aqui tem duas orações por causa desses dois aspectos. Confere? Entendeu? Então, ó, vocês vão por causa desses dois aspectos aí. E aí, prestem atenção. Para ser oração, eu tenho que ter verbo. Só que existe uma situação dentro da língua portuguesa que é chamada de elipse, que é chamada de zeugma. Então, preste atenção. Aí eu tenho duas orações que os verbos estão sendo escondidos. Por que que eles não estão aparecendo? Para eu ter uma coerência textual, para eu ter uma coesão textual. Porque se eu colocar Pedro comprou um carro, Pedro comprou uma moto, Pedro comprou uma casa e Pedro casou, vai ficar muito, muito, muito repetitivo. Então eu faço o quê? Eu corto tanto o sujeito quanto o verbo. Deixo só o objeto. Pratico a elipse. O que seria a elipse? A elipse seria a supressão desses elementos. Então, tenho quantas orações? Nessa. Desculpa. Eu tenho essas orações aqui, ó. Uma, aqui eu tenho um verbo, vou até colocar entre parênteses. Duas, três.
4. Então, aqui, ó, eu tenho 2, 3, 4. Eu tenho 4 orações. Vocês estão vendo? 4 orações. Aí eu pergunto, essas orações, elas são dependentes ou independentes? Elas vão precisar uma da outra para expressar sentido? Não. Eu não vou precisar nenhuma daqui para expressar sentido. Todas são independentes. Porque eu posso dizer na minha oração que Pedro comprou um carro, beleza. Pedro comprou uma moto, beleza. Pedro comprou uma casa, beleza. Pedro casou, beleza. Então, todas essas orações aqui, elas são independentes. Elas não precisam estar conectadas para expressar sentido. É isso que a coesão vai trazer para a gente. Então, aí eu vou ter oração de cunho coordenada. Por que é oração coordenada? Porque elas são orações de independência. São de independência, eu me lembrei aqui do 7 de setembro, desculpa. Elas são orações independentes. Elas não vão necessitar estar conectadas entre si para expressar sentido. Por isso elas são chamadas também de coordenadas. Essas orações que são chamadas de coordenadas, elas também têm a sua subclassificação. Eu vou fazer vocês perderem o medo e o receio de oração subordinada e coordenada nesse curso aqui. Você pode ter certeza. Quando você terminar esse curso aqui, você encara com a oração coordenada e subordinada, olhando para ela e ela olha para você, você fala assim, beijinho, vamos resolver bem assim você aqui agora. Porque não é difícil. Eu garanto a você, não é difícil. É só você ter um pouquinho de concentração para saber diferenciar. Separa a oração. Pedro comprou um carro. Beleza. Eu tenho um sentido completo aí. Pedro comprou um carro. Eu preciso de uma outra oração para expressar sentido? Não. Pedro comprou uma moto. Eu preciso de outro sentido, de outra frase, de outra oração para expressar sentido? Não. Então morreu, é independente. Pedro comprou uma casa. Eu preciso de um outro sentido para que eu possa expressar essa situação? Tampouco. Morreu. Oração independente. Pedro casou. Pronto. Então eu não preciso nenhuma dessas aí, elas vão entrar dentro desse período para complementar-se. Nenhuma delas aí estarão, uma para complementar a ideia da outra. Não, elas estão aí inseridas porque eu achei necessário apenas colocar essas ações que ocorrem. Entendeu? Então é necessário que vocês pensem essa situação. Por isso que ela é chamada de independente, por isso que ela é classificada como coordenada. Então, Emanuel, toda oração independente, ela é de cunho coordenada? Sim. Se ela é oração independente, ela é coordenada. Aí, se ela for coordenada, ela tem 2 aspectos. Quais são os aspectos? Ela é chamada de assindética, e eu vou explicar por que tem esse nome, e ela é chamada de sindética. Aí você pergunta para mim, o que é assindética e o que é sindética? E por que desses nomes que a gente não tem muito contato na vida escolar? Porque as pessoas utilizam o nome conjunção. Mas o nome grego é síndeto. Por isso que é sindética, porque vem da palavra sindetum. Sindetum é conector. Transformou-se em conjunção. Então, o que é uma conjunção ou uma oração assindética? Para quem gosta de língua portuguesa, lá naquela aula de morfologia, para entender o que é um prefixo ou um sufixo e entender o sentido dos prefixos e dos sufixos, sabe que o prefixo a, ele é negativo. Então, o que é uma oração assindética? A, né, não, sindética, síndeto, não síndeto, não conjunção. Então, uma oração coordenada,
independente, assindética, é uma oração que não vai ter síndeto, não tem conjunção. Aí tu vai me perguntar, e ela vai ser separada com o quê? Com um sinal de pontuação, vírgula. Está aqui para isso. Não é para respirar, não. A vírgula, ela vai estar aí para auxiliar também, dentre outras múltiplas funções, para auxiliar na construção de orações assindéticas. Pois ela vai só colocando, entrando, ó, vírgula, 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 e formando orações. Vamos ver o exemplo. Olha aqui nesse exemplo. Pedro comprou um carro. Ó, a vírgula aqui, ó. Vou tirar aqui a barra. Pedro comprou um carro, vírgula. Pronto. Oração 1. Vou marcar ela toda de amarelo. Pedro comprou uma moto, vírgula. Vou marcar de verde. Pronto. Cadê a vírgula? Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui a vírgula. Ó. Pedro comprou uma casa. Pronto. Aqui a terceira oração. Vou marcar de azul bebê, azul piscina, sei lá como é o nome desse azul. Pronto. Cadê a vírgula, professor? Opa, parou aqui. Pronto. Essas três orações aqui, ó, elas não têm conjunção. Elas são separadas por síndeto. Então, elas não têm síndeto, elas são classificadas de orações, chamadas de orações coordenadas assindéticas, pois elas não precisam de síndeto. Agora, a última oração, ela tem uma palavrinha aí, que é importante. Ai, meu Deus do céu. Qual é a palavrinha? O I. Aí, ela vai entrar no segundo grupo de coordenada, que é a sindética. Dentro das orações sindéticas, que são independentes, essas sindéticas, elas têm 5 subgrupos. Quais são? O grupo do A, que é aditiva, adversativa e alternativa. O C, de conclusiva, e o E, de explicativa. Ponto. Então, se eu tenho uma oração independente, coordenada, sindética, ela tem conjunção. Aí a conjunção, ela vai expressar uma ideia de adição. Ela pode expressar uma ideia de oposição. Ela pode expressar uma ideia de alternância. Ela pode expressar uma ideia de conclusão. Ela pode expressar uma ideia de explicação. Então, olha o que eu quero mostrar para vocês. Que ações, além de fazer a conexão entre orações, nesse caso, independentes, elas também reforçam o sentido de oração. Então, é interessante que vocês notem que a conjunção não é apenas para conectar. A conjunção não serve apenas para ligar. Isso aí é uma ideia até um pouco supérflua. Não é uma ideia abrangente, detalhista, pormenorizada. Por quê? Porque todos nós sabemos que conjunção, além de ligar, de conectar, ela também faz o quê? Ela também expressa sentido. Se ela expressa sentido, ora... Eu estou indo aí, eu vou pegar vento. Oi? Professora Amanda? Tá indo para onde, mulher? Eu guardei tudo. Eu acho que eu deixei passar batido o Rapidez. Professora Amanda? Não, guardei tudo. A senhora guardou o quê? Professora Amanda? E eu acho que ela deixou o microfone ligado. Amanda?
Ai, meu Deus. Todo mundo escutou o que você falou aqui, viu? Que você guardou tudo, tá bom? Fique tranquilo, a gente leva na brincadeira. Você já guardou tudo. Vamos lá. Então, presta atenção. Tranquilo, relaxa, professor. Fique de boa, tranquilo. Então, presta atenção. Quando nós estamos trabalhando os aspectos das conjunções, é necessário entender. Ela vai conectar e expressar sentido. Então, toda vida que você lembrar das conjunções, lembre. Ligou, deu sentido novo. Ligou e deu sentido novo. Se é aditivo, além de ligar, eu vou adicionar mais algo. Se é adversativa, eu vou ligar e vou fazer uma oposição ao que eu falei. Se é alternativo, eu vou ligar e vou gerar uma situação de alternância. Se for conclusiva, eu vou conectar e vou dar uma ideia de conclusão. Fim. E se for explicativa, eu vou ligar e vou explicar. Pronto. Isso aí são as conjunções independentes. E aí nós temos aqui uma conjunçãozinha bem aqui. E aí nós vamos ter uma conjunção aditiva. Então, o Pedro casou e Pedro casou, que é a última oração. Deixa eu mudar aqui a cor. E Pedro casou, tá de lilás, vai ser classificado como oração coordenada sindética aditiva, porque eu estou adicionando. Entenderam, gente? Deu para entender essa questão da coesão de maneira bem superficial? Bem rápida, né? Porque não é bem pormenorizada, mas eu tentei passar de uma maneira clara. Vocês conseguiram entender esse tipo de oração independente? Se vocês não quiserem falar, gente, não tem problema também não. Vamos para as dependentes agora. Quando a gente chegar nas orações dependentes, aí nós vamos para outro aspecto. Vamos lá. Quando eu falo de oração dependente, aí vai mudar. Por quê? Porque a oração dependente a gente já sabe. Bom, ela uma vai depender da outra. Então, eu vou começar com 3 orações aqui para vocês entenderem o que são orações dependentes. Vamos lá. A primeira, presta atenção, gente. Prestem atenção quando for feito esse tipo de oração. Oração 1 para oração 2. Oração 2. Pronto, vamos lá. Gente, aqui nós temos quantas orações? Nós vamos ter 3 orações, ou temos mais? Aí vocês que dizem. Quantas orações eu tenho aí? Vamos lá, quantas orações eu tenho? Estou só esperando vocês me dizerem aí. Vamos lá, gente.
Quantas orações eu tenho? Sério, gente, vamos deixar no vácuo mesmo. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. Ô vácuo violento. Vamos lá, gente, presta atenção. Aqui eu vou ter, ó o tanto de oração que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho aqui 6 orações. Se eu tenho 6 orações, vamos separar essas orações. Aí eu queria que vocês, só visualizando, notassem a diferença entre uma e outra, entre a independente e a dependente. Que você pode fazer isso na hora de uma prova de maneira tranquila. Tranquila, tranquila. Então, você pode fazer isso de maneira tranquila. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Gente, a oração é necessário. Ela tem sentido completo? A oração é necessária, tem sentido completo? Beleza, professora Adriana, muito obrigado mesmo. A oração que você estude mais, ela tem sentido completo? Não, professora fala, meu Deus, Mireille, é Mireille ou Mireille? Mireille. Mireille, tá certo a pronúncia? Ok. Ô, professor, desculpa, viu? Porque nunca tinha visto o nome assim, ó, acho massa. A gente aprende. Principalmente Mireille, massa. Não, Pedro disse, tem sentido completo? Não. Que estudaria mais? Não. Pedro necessitou? Não. Ainda está faltando uma coisa no Pedro necessitou aqui que eu esqueci, viu? Necessitou de que sua amiga ajudasse. Agora sim, vamos lá. Então, ó, nós temos aqui, ó, 6 orações. Gente, olha a diferença dessa aqui, ó. Pedro comprou um carro, Pedro comprou uma moto, Pedro comprou uma casa e Pedro casou. Vejam que essas aqui, elas não precisam estar entre si para expressar sentido. Agora, as de baixo, elas sozinhas, elas não têm sentido completo. Então, elas estão incompletas. Se elas estão incompletas, beleza. Então, ela vai necessitar de uma outra oração para inserir dentro do processo para deixar o sentido completo. E aí, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter orações independentes? Não, orações dependentes. No meio. Oi? E uma conjunção no meio para ligar, né? Isso, uma conjunçãozinha no meio para ligar, para fazer a relação. É o cupido. Pronto, professora Mireille. Pronto. Digamos que aí é um cupido. E aí, nós vamos ter a dependência. Então, nós vamos ter 2 orações que vão se unir através de um conector. Para quê? Para expressar um sentido. Por isso que elas são chamadas de dependentes. Por isso que elas são chamadas de subordinadas. Só por isso. Oração subordinada é oração dependente. Se é oração dependente, o que, que acontece? Nós vamos ter que entender quem é a oração que é dependente, quem é a subordinada e quem é a oração principal. Pronto. É aí que nós vamos ter que compreender essa situação. Quem é a oração principal e quem é a oração que depende da principal. Então, vamos lá. A primeira oração é necessário. Ela é dependente ou é principal? Principal. Muito bem, professor, arrochou. E a cor do seu negóciozinho aqui é lilás, igual a minha blusa, ó. Aí, gostei. Oi. Tô dando aula.
Estou dando aula. Eu estou dando aula. Então, presta atenção. Quando nós tivermos essa aqui, ó, necessário, nós vamos ter uma oração que é principal. Aí eu vou dar o pulo do gato com vocês. Todas essas orações aí, gente, são substantivas, viu? Depois eu explico por que nas aulas subsequentes. Mas para você entender e responder uma questão de oração substantiva, você nem precisa olhar para a subordinada. Eu garanto para vocês que todas as 6 substantivas, vocês não precisarão de jeito nenhum olhar para a oração subordinada. Basta para a principal. E eu vou ensinar o bizu agora, para vocês entenderem. Presta atenção. Depois a gente vai fazer umas questõezinhas aqui. Gente, presta atenção. A oração é necessária. Ela tem sujeito nessa oração? Não. Não. Começa com o verbo em terceira pessoa, do singular? Sim. Não tem sujeito. Começa com o verbo em terceira pessoa. Onde é que vai estar o sujeito? Lá na oração subordinada. E aí, como o sujeito vai estar lá na oração subordinada, tá bem por aqui, ó. Essa oração aqui, ó, ela vai ser uma oração que é um sujeito dessa oração aqui, ó. Então, o sujeito da oração é necessário, é toda essa oração que você estude mais. O conector está aqui, ó. Lembrando que para ser oração substantiva, a conjunção é integrante. Só pode ser o que ou se. E aí, que você estude mais, vai ser o quê? A oração, vou botar o nome todo não, viu? Subordinada, substantiva, subjetiva. Quando eu tiver uma oração subjetiva, é porque ela funciona como sujeito. E aí, como é que você descobre? Basta olhar para essa primeira oração. Esqueça o resto. Isso aqui você nem olha. Você só olha para a primeira. Se na oração principal não tiver sujeito, na oração principal começar com o verbo em terceira pessoa, pode matar aí que a oração subordinada substantiva ela é de caráter subjetivo. Porque se não tem sujeito e o verbo é terceira, vai para lá. Função de sujeito. Deu para entender esse bizu? Acho que algumas pessoas até já sabiam, já praticam esse bizu, que é tão simples. É bem simples. Dá para você matar logo. Vamos lá. Segunda oração. Pedro disse. Gente, a oração Pedro disse. Aqui, ó. A oração Pedro disse. Tem sujeito? Sim, Pedro. Pedro, ainda é explícito, na lata. Gente, tem sujeito. Então, eu já vou descartar a subordinada com função de sujeito. Porque não já tem sujeito na oração principal, então não precisa ter sujeito na subordinada. Vai ter outra coisa. É aí que é a chave. Qual é a palavra que termina a oração principal? O verbo. Qual é o verbo? Dizer. Disse. Que é o verbo disse, conjugado na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, ou é do pretérito perfeito? Presente do indicativo. É esse aí que a gente faz a pergunta, o verbo, o quê? É? Aí, professora Mireille, Pedro disse o quê? O que foi que o Pedro disse? Que estudaria mais. Ah, pegou a jogada. Por quê? Porque como termina em verbo, esse verbinho aqui, ele na sua classificação, ele é verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, ele vai precisar de quê? Já que é verbo transitivo, ele precisa de complemento. Qual é o nome do complemento? Direto. Então, eu preciso de um objeto direto. Quem vai ser o objeto direto do verbo dizer? A oração toda, que estudaria mais. Então, a oração que estudaria mais vai ser o quê? Vai ser uma oração
subordinada, substantiva, objetiva, direta. Pronto. Porque toda essa oração aqui, ó, ela vai funcionar como o objeto direto da oração Pedro disse. Deu para entender, gente, essa explicação? Deu ótima explicação. Por isso... Agora, essa próxima aí praticamente é o contrário da outra, então, né? Só por causa da preposição, então, né? Aí já matou, né? Eu fui colocar só para testar aqui para ver, né? As relações de dependência e independência. Aí vamos lá, ó. Quando nós chegamos aqui, ó, Pedro necessitou. Tem sujeito? Tem. Quem é o sujeito? Pedro. Beleza. Pedro. Quem necessita, necessita algo ou necessita de algo? Necessita de algo. Então tem que ter uma preposiçãozinha. Então tá aqui, ó. Cadê a conjunção? Tá aqui, que é a preposição. Então, de que sua amiga o ajudasse, cadê o sublinhado? Pronto. Vai ser o complemento da oração Pedro necessitou. Então, como necessitou, ele é um verbo transitivo de caráter indireto, essa oração de que sua amiga o ajudasse vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por que ele é objetivo indireta? Porque tem a preposiçãozinha, é transitivo porque precisa de complemento. É indireto porque o complemento só chega se for auxiliado por uma preposição. Entendeu? Isso aí é que é a oração dependente. Deu para entender, gente? Ficou claro? Beleza, professora Letícia, muito obrigado. A TI é fácil. Eu quero ver mesmo é decorar que as orações subordinadas, classificação todas lá, é difícil, eu acho. Não, mas se eu disser para você, professor, eu chamar senhora, pela formalidade. Não, Mas senhorita. Senhorita? Pronto. Deixa eu falar para a senhorita. Não se preocupe, porque as substantivas é só o que e o se. É só se ligar nas conjunções. As adjetivas são o que, quando é pronome relativo, o qual, a qual, cujo, cuja, onde, são só essas. As adverbiais é que dá para se tocar, porque geralmente as adverbiais, elas vêm a adverbial na frente, uma vírgula, a principal atrás. E geralmente as conjunções, elas vêm logo no começo da oração. Mas é elas mesmo que eu acho difícil, porque tem que decorar mesmo aquelas construções, né? Porque ficar lembrando, né? Não é decorar, é assimilar. Mas aí é com o tempo, gente, é estudando. Eu quero saber se vocês estão entendendo essas questões aqui. Tá dando para entender? Beleza. Voltemos aqui, então. Vamos lá. Ó, fala, meu Deus. Cadê? Pronto, ó, vamos lá. Então, ó, isso aqui é a coesão. Pronto. Tranquilo. A intencionalidade vai ser se referindo, ao esforço linguístico do locutor, que vai, ao expressar sua mensagem, por meio de um texto coerente e coeso. E aí, gente, todo texto tem um intuito comunicativo. Lembrem-se disso, que todo texto tem intuito comunicativo. Isso é a intencionalidade. E aí, nós vamos ter que, na intencionalidade, haverá a contribuição entre o leitor e o ouvinte. Aceitabilidade vai ser o fator referente ao interlocutor. Quem é o interlocutor? O ouvinte ou o leitor? Porque indicará ao receptor se ele compreenderá a mensagem do texto. Entender que, na aceitabilidade, o sentido não se construirá apenas pela intenção do autor, mas também pela abertura e pelo conhecimento de mundo
do leitor. Por isso que é interessante a questão da aceitabilidade, principalmente no seguinte aspecto, gente, que é interessante notar. Prestem atenção. Quando nós estamos fazendo uma leitura de um texto, o leitor passa, mas nós temos que fazer a compreensão. Então, o aspecto de aceitabilidade caberá também a nós a recepção do texto, para que nós possamos compreender a mensagem. Por isso que nós estudamos as funções da linguagem. E aí, nas funções da linguagem, é interessante que nós lembremos da seguinte situação. Cadê os exemplos? Pronto. Ó, quando a gente trabalha as funções da linguagem, é interessante que nós possamos lembrar da relação que o nosso querido Roman Jakobson, ó, eu sei que o nome não está escrito corretamente. Jakobson. Vai ser assim. O Roman Jakobson, vou nem botar, né? Eu vou botar o Roman, pronto. Roman Jakobson, que é o pai da teoria da comunicação, ele afirma que existe a questão da comunicação relacionada entre esses elementos aqui, ó. Quais são os elementos? Nós vamos ter o emissor da mensagem, depois o receptor da mensagem, depois a mensagem, depois o canal, o referente e o código. Pronto. Então, nós vamos ter na função da linguagem esses elementozinhos aqui, ó. Para o receptor compreender a mensagem, ele tem que ter todo um processo de conhecimento de mundo sobre o aspecto. É igual, por exemplo, vocês vão fazer uma prova discursiva, aí o que acontece? Vocês vão falar, a prova, a questão discursiva vai pedir para você abordar a questão dos signos linguísticos. Signos linguísticos, por exemplo. Aí cai na questão signos linguísticos. Aí, vale, Deus, que diabo é signo linguístico? Você não lembra. Como é que você vai fazer uma questão? Como é que você vai desenvolver um texto se você não lembra o que é signo linguístico? Você não teve contato. Então, a questão da aceitabilidade parte do conhecimento também de mundo, do receptor da mensagem, da compreensão que ele vai ter. Então, é interessante que note esse aspecto também. Quais os tipos de texto que enfoca mais essa questão dessas linguísticas? Das Esses funções da elementos. linguagem? É da linguagem. Das funções, eu posso colocar aqui. Tranquilo, só um momentinho. Vamos lá. Ó, se o texto for emissor, textos de caráter subjetivos, poesias, músicas que têm a primeira pessoa, que tratem da primeira pessoa. Primeira pessoa. Pronto. Quando eu tenho textos que falam sobre o emissor, eu vou ter textos que vai abordar a primeira pessoa. Um exemplo prático, Cecília Meirelles. Se você for ler as poesias de Cecília Meirelles, todas são poesias intimistas. Ela está falando dela. Como é que eu vou saber que um texto está falando da própria pessoa? É só você ver os elementos linguísticos, gente. Primeira pessoa, pronome, primeira pessoa, verbo. E aí você está sabendo que a pessoa está falando sobre ela. E aí nós vamos ter o quê? Textos emotivos. Você pode ver em qualquer aspecto. Basta ter primeira pessoa. Deu para entender, professora Mireille? Não é um gênero específico. É um texto que vai abordar aspectos subjetivos. Okay, então, deu você para pode entender. ter... Oi? Deu para entender. Pode ser Então, qualquer gênero. esses textos que têm código, por exemplo, são aqueles textos não verbais ou não? Não. Textos que trabalham códigos são metalinguísticos. Que são textos metalinguísticos? São textos de origem.
Por exemplo, o exemplo que a maioria dos professores usam como texto metalinguístico é o dicionário, porque ele vai ter a palavra e um texto que origina a palavra. Mas se a senhora tiver um texto que utilize verbos originários, você vai saber que ele vai ser um texto metalinguístico. Aí você vai me perguntar, o que é um verbo originário? É um verbo que você vai criar, que a partir dele você cria. Por exemplo, a senhora vai criar uma percepção dessa aula. Na hora que a senhora fizer o texto, a senhora vai colocar aqui verbo. Quando você faz a percepção de alguma coisa, você utiliza verbos originários. Verbo ser. A aula é, 3 pontinhos. A aula foi, 3 pontinhos. A senhora está falando uma criação sua sobre a aula. Isso é uma metalinguagem. Então, por isso que é o código. A palavra pela palavra. É uma música que fala da criação da música. É uma poesia que fala do fazer poético. É um texto que fala de uma criação. Isso que é um texto trabalhado em código. Misericórdia, eu tenho uma dúvida nessas tal desse signo aí, que é a Maria Canal, esses signos. A mensagem mesmo, eu sei. Não, é o mais fácil do mundo, mulher. A gente está tendo aqui uma fática aqui. Uma linguagem fática. O canal é a fática, é o processo comunicativo. É o não fim da conversa. Quando você conversa com uma pessoa e vai jogando elementos linguísticos para dar uma continuidade à conversa, você está trabalhando uma linguagem de cunho fática. Por que você está trabalhando uma linguagem de cunho fática? Porque você está trazendo para a conversa o não final. Eu ia falar o não parar, mas é o não final. Você vai trazendo o quê? Uma continuidade. Como você vai estar trazendo uma continuidade, você não quer que a conversa acabe. Então, você vai dando continuidade ao processo. E aí, quais são as palavras-chave? Alô, como é que você tá? Tá tudo bem aí? Conte mais sobre você, blá, 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 blá. E aí nós temos... Tá, entendi. E esse canal aí, o que é isso? É o que eu tô falando. Tá, o canal é o meio que você tá usando, né? É o meio, mas eu também a continuidade do processo comunicativo. É quando você vai ter aquelas tirinhas que vai ter conversa. Pronto. Geralmente em texto narrativo, só o que tem é a linguagem enfática. Por quê? Quando vocês têm os diálogos, continuidade de diálogo. Aí, quando fala da mensagem, é, por exemplo, um texto que sai do seu processo tradicional. Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui na internet aqui para mostrar para vocês. A crônica não tem não, né? O quê? Essas linguagens. Tem. Ó, vou pegar aqui, ó. Te mostrar o que é uma função da linguagem da mensagem, uma função de mensagem. Vou pegar aqui, ó. Colocar aqui para vocês. Rapidinho aqui, viu? Vou só tirar aqui e apresentar outra coisa aqui. Ó, pegar aqui no site aqui da internet aqui. Ou na janela, peraí. Rapidinho, deixa eu só abrir aqui para vocês. Só para dar o exemplo. Para mostrar o que é uma função da linguagem. Pronto. Aqui, ó. É quando você vai mudar a estrutura do texto. Aí você fez um tipo desse texto aqui, ó.
Opa, dei errado aqui, só um momentinho. Espera aí, que eu vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Ó, presta atenção. Vocês já viram esse tipo de texto aqui, ó? E aqui na internet fica mais fácil. Ó, isso aqui é a função da linguagem, é o que nós chamamos de função da mensagem. Ó, esse tipo de texto aqui, ó. Isso aqui é uma poesia. Ó, beba, babe, caco, cola, coca, cola, cola, caco, cloaca. Isso aqui é um tipo de função da linguagem que a gente chama de função da mensagem. A estrutura do texto, ela sai do seu padrão natural e vai para outro padrão. Aí é o concretismo, entendeu? Aí é a função da mensagem que nós classificamos. Pronto. É esse tipo aí que nós chamamos de função da mensagem. Por quê? Porque ele sai do padrão. Entendeu? E aí tem as outras também. Mas aí no decorrer a gente vai trabalhando. Gente, são 8h40 já no meu relógio, 8h35. A gente tem 10 minutos. Provavelmente não dê tempo da gente terminar a atividade. Não deu tempo nem de ver a teoria. Volta depois, dando outra aula para terminar. Oi? Aí você volta depois, dando outra aula para terminar. Ué. Pois é. Aí eu vou dar uma questão para vocês. Amanhã eu posso resolver as questões e mandar para o Rigoberto gravado. Ou vocês quiserem fazer a questão ao vivo, amanhã a gente podia fazer também, caso vocês queiram. Caso da hora também. Para mim, tudo bem. Tá ótimo. Aí, e como eu não estou no grupo de vocês, e aí eu peço desculpas, vocês decidem com o professor Rigoberto aí bem direitinho, tá certo? Eu quero só terminar a parte teórica, 8h45, e aí a gente faz. Tá tendo cheio de fogos aqui, tá acontecendo alguma coisa? Estou por fora. 7 de setembro foi domingo, né, hoje. Vamos lá. Não, mas aí dá para você explicar as duas últimas, informalidade e intextualidade. Dá sim, dá. Dá para informar sim. Oxe, na hora. Vocês estão gostando, gente, da aula? Estou amando, que agora que eu estou aprendendo português, que eu não sei, texto mesmo, eu tenho uma dificuldade enorme. Ave Maria, a nossa língua querida do coração. Eu fico preocupada na hora que eu vou mandar eu procurar uma coisa no texto, que eu vejo um monte que eu não sei o que eu ponho. Pronto, vamos lá. Gente, presta atenção. Quando a gente fala da situacionalidade, ela vai indicar o contexto no qual o texto está inserido. Essa frase aqui, para mim, já denota o que é a situacionalidade. Gente, todo texto tem um contexto. Então, pelo amor de Deus, entendam o contexto no qual o texto estará inserido. Tenham muita atenção com isso. Na hora que vocês estiverem lendo um texto e resolvendo uma questão, lembrem-se que textos têm contextos. Eu até vou dar um exemplo clássico aqui que eu vejo. Eu gosto de assistir novela antiga, do maior valor. A que eu estou assistindo de vez em quando é Tieta do Agreste, do Jorge Amado. Aí tem na Globoplay. Aí quando vai aparecer o capítulo, aparece uma frase dizendo que as pessoas possam entender que os contextos da época eram totalmente diferentes que os contextos atuais. Porque a linguagem é diferente, a forma de tratamento é diferente, e as pessoas têm que entender que tudo que está inserido tem contexto. Nada solto pode ser uma verdade. Nada solto pode ser uma transfiguração de uma verdade. Você pode criar uma verdade a partir de um algo solto, mas para você entender tudo daquele algo solto, é interessante que você entenda todo o contexto. Por isso que a gente chama de situacionalidade. Não adianta nós tirarmos da nossa mente deduções práticas, porque a gente está vendo um recorte. Cada recorte ele é tirado de uma situação.
Se ele é tirado de uma situação, qual era o contexto da situação? Então, é importante que as pessoas saibam isso. Qual é o contexto da situação? Por isso que é chamado de situacionalidade, porque tudo tem que ter tem que ser contextualizado, porque senão vai ser sem sentido. Aí, por exemplo, eu vou falar mal de uma pessoa, por dizer que a pessoa fez algo ruim por causa de uma mensagem solta. Só o que a gente vê aqui no nosso país, em rede social. Você é pré-julgado por uma frase que, às vezes, você tiraram do seu contexto de fala. Você está falando uma coisa, pegaram uma frase, tirar de um contexto e jogar no outro. Isso aí é prático. Nas redes sociais ocorre muito. Isso aí não pode ser feito, porque toda frase ela é emitida através de um contexto de situação. Isso é que é a situacionalidade. A informatividade vai ser o fator que vai avaliar o equilíbrio entre as novas informações e as informações que já foram conhecidas. E aí, prestar muita atenção nesse tipo de informação, por quê? Porque quando você já tem informações do assunto e vai ter novas informações, cuidado para você não ter o problema de ficar repetindo a mesma ideia, não fazer a questão da cópia. Lembrando que a informatividade, ela é necessária, pois todo texto, ele pode ter uma nova informação. Você pode ter informações já prévias dentro da sua mente, pode ler um texto que possa ter novas informações. Una as informações prévias que você tem com as do texto que você está recebendo para responder uma questão. E aí, nós vamos para a intertextualidade, que é a última situação, que é a mais clássica de todas. Ela vai trabalhar as marcas semânticas formais de textos produzidos anteriormente no novo texto. É quando você vai encontrar, pessoal, na intertextualidade, um novo texto, mas utilizando o texto antigo. É só você lembrar uma música da Legião Urbana chamada Monte Castelo. As pessoas que escutam Monte Castelo sabem que é uma intertextualidade pura. Ainda que eu falasse a língua dos homens, que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Coríntios 13. O amor é fogo. Oi? Raul Seixas também tem. Também tem várias músicas, tem. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatira sem doer. Vaz de Camões. Então, na música, são intertextualidades. E aí, só o que ocorre também são questões de intertextualidade. Beleza, gente? E aí, eu vou mandar para o Rigoberto se ele quer outra aula amanhã, ou se eu faço as questões e resolvo com vocês na próxima aula, tá bom? Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Essa intertextualidade é onde a gente trabalha as figuras de linguagem? Figuras de linguagem a gente trabalha em vários aspectos. A intertextualidade a gente trabalha um texto que você está escrevendo, que você utiliza outros textos para municiá-lo. Por exemplo, redação. Existe intertextualidade. Quando o professor pede para você fazer uma citação direta, o velho repertório técnico de redação é intertextualidade. Você faz uma citação direta, entre aspas, é intertextualidade. Você faz uma citação indireta, que é uma paráfrase, é uma intertextualidade. Então, nós temos todo aí o processo de intertextualidade, iniciado na redação. Entendeu? Não entendi. Tá bom? Gente, 8h45. Agradeço muito a participação, desculpa qualquer coisa. Eu gosto de trabalhar o aspecto teórico e prático, eu não gosto de fazer só questão, eu acho que fazer só questão deixa vocês apenas secos. É bom entender a teoria para depois responder questão, principalmente para quem faz tempo que não vê língua portuguesa, e eu gosto de ver língua portuguesa bem básico, do básico, rasgando mesmo para chegar no nível de excelência melhor, para que vocês possam ter conteúdo de língua portuguesa e saibam abordá-lo. Tá bom? É uma troca de experiências. Eu só agradeço a todos vocês, desejo a vocês uma boa noite, Deus abençoe. Eu vou falar com o Rigoberto,
e aí a gente decide. Qualquer coisa, amanhã eu faço uma horinha de aula só para responder as questões. Só são 8, no instante eu faço, tá bom? Qualquer coisa, tamo junto. Ó, se ele me botar no grupo, eu tô sem meu celular. Só vou receber sexta-feira. Se ele botar um celular, é o celular da minha mãe que eu tô usando parcialmente até sexta-feira. Porque o meu só recebo sexta, porque ele sofreu um acidente e aí eu tive que ajeitar. Então eu só recebo na sexta, tá bom? Pois um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos com tudo. E divulguem o curso, gente. Divulguem as aulas aí que vem só coisa boa por aí, tá bom? Para quem quer fazer IF, sábado começam as específicas do IF, viu? Do Instituto Federal. Então vamos para cima fazer IF, porque é um instituto fantástico. Grande abraço, boa noite. E o curso do professor Rigor Soares é o curso que veio para ficar. Boa noite, tchau, tchau.